Olá pessoal, a aula de hoje é sobre vulcões. Então, como esses vulcões eles podem ser formados? É a primeira pergunta que a gente se faz para poder começar a aula, né? Mas vou adiantando a vocês que os vulcões eles são estruturas geológicas, né? E nele é que ocorre o fenômeno natural chamado vulcanismo. E o que seria o vulcanismo? Vulcanismo nada mais é do que o fenômeno ou atividade geológica que ocorre no interior da Terra para a superfície, certo? É a atividade vulcânica que ela vai ocorrer no interior da Terra e vai sair para a superfície. Seria, no caso, a erupção. E esta atividade ela está responsável em lançar, né, na superfície da Terra magma, cinza, gases, poeiras, tudo isso vindo do interior da Terra. Aqui rapidinho a gente vai dar uma olhadinha, né, na imagem das partes dos vulcões, onde temos, né, a cratera, que é o orifício principal, onde vai sair a maior quantidade de magmas, de cinza, gases e poeira. Aqui temos o cone, que é exatamente essa estrutura triangular do vulcão. E a chaminé secundária, que nada mais é do que orifícios nas laterais, onde também vai sair o magma, certo? E temos a chaminé, que é por onde vai sair o magma. E por fim, nós temos a camada magmática, ou bolsão de magma, que é onde vai estar guardado esse magma. E quando tiver alguma oscilação ou pressão ali no interior da Terra, ele vai acabar sendo expelido para a superfície. Os vulcões, pessoal, eles podem ser formados de algumas formas. E eu listei algumas para vocês poderem entender, né? Eles podem ser formados a partir do encontro entre placas tectônicas. A gente viu lá, né, quando existe aqueles movimentos, né, convergentes, essas placas elas vão estar se chocando e quando uma ela é, né, dobrada, aquela que é dobrada, esse material dela vai acabar derretendo e vai criar uma pressão ali no interior, né, maior do que a quantidade que tinha de magma e alguma coisa vai ter que resolver. E nesse caso aí é os vulcões, né? Ele vai resolver essa pressão magmática ali embaixo, né, do interior da Terra, expulsando uma determinada quantidade de magma para a superfície. Também os vulcões, eles podem ser formados, ou seja, surgir a partir de fissuras, ou seja, aquelas regiões onde já houve, né, movimentos de placas ou onde já existiu vulcões, eles podem voltar ativa, né? Ou geralmente, quando teve aqueles lá, aqueles encontros ou aquelas rachaduras geológicas, né, vai poder, né, se formar também vulcões ali, ok? E se já teve algum movimento vulcânico e se tem falhas geológicas ali, provavelmente esses vulcões eles podem, né, voltar ativa novamente. Ou por pontos quentes. O que seria pontos quentes? Na verdade, os pontos quentes são os locais por onde as placas tectônicas passam e é aquecida pelo manto terrestre. Neste caso aqui, ocorre bastante lá, né, quando tem aqueles choque. E quando ela é aquecida lá, né, a gente sabe que o manto lá, aquela parte pastosa, se ela tiver contato com a superfície, ela acaba se solidificando. Então, nesses espaços onde tem os choques, o que cria uma pressão lá e acaba que esse magma ele tem que sair para algum local. E esse ponto de rachadura, né, ou fissura que vai saindo, ele vai saindo e vai extravasando, extravasando e vai formando esse conezinho. Ele vai crescendo, 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 né? Aí vai se formando o vulcão. A maioria das atividades vulcânicas, ela é sim resultante dos movimentos das placas, ok? A maioria dos vulcões, exatamente, ele se forma entre choque. E quando elas se afastam ou colidem, o magma ele tende a subir. E é o primeiro, né, aqui, né, o primeiro exemplo que eu dei, que é o encontro das placas tectônicas, ou ocorre por fissura ou por pontos quentes. Mas a maioria é pelos movimentos das placas, seja por colisão, né, ou por afastamento. E dependendo da força da pressão exercida, o vulcão é destampado e entra em erupção. Então, dependendo da pressão que vai ocorrer,
nessa região aqui, ó, onde a placa está sendo novamente engolida pelo magma, ela vai derreter. Então a quantidade de magma ali ele vai aumentar. Tudo que vai aumentando naquele local vai criando uma pressão. E a pressão do interior da Terra é tão grande que esse vulcão, a gente diz que ele vai ser destampado. E o que é destampando? Ele se abre, né? Na verdade, ele se abre e solta o magma. Ou, na verdade, ele nem é destampado, né? Que tem muitos ainda que não ocorreu nenhuma, como eu posso dizer, fechamento aqui dessa estrutura, né? Certo? Então, exatamente, vocês têm que entender o quê? Os vulcões, eles são formados, né, a partir de choque ou movimento entre placas, por fissuras, né, naquelas regiões que antigamente houveram movimento de placas e acaba que eles não se solidificaram direito e tem aquelas falhas geológicas ou por pontos quentes. Porém, esses vulcões, né, suas atividades também vulcânicas, elas são influenciadas exatamente pelos movimentos das placas, seja eles por afastamentos ou por choque. E quando uma dessas placas ela tende a voltar para o manto, vai criar uma pressão ali maior, né? E vai acabar esse magma tendo que vir para a superfície para poder estabilizar aquela pressão lá embaixo. Ou às vezes também até pelos movimentos lá das placas elas podem causar essas oscilações e esses sismos aí. E pode criar sismos também, né? Aqui é um exemplo, né, de como pode acontecer. Entram em erupção? A resposta nos leva ao ano 79 depois de Cristo. O Vesúvio entra em erupção. A lava e a fumaça tomam a cidade de Pompeia e Herculâneo. Para a época, a explicação era clara. Vulcanus, deus do fogo, estava zangado. Não é totalmente errado. Antes de um vulcão entrar em erupção, ele fica sob pressão. Dentro dele há tanta lava e gás que ele não pode mais suportar. Para entender como o fenômeno acontece, pesquisadores enchem vulcões artificiais com diferentes pedras. A quantidade de quartzo tem um papel importante. Se há pouco quartzo, a lava fica líquida. Com muito quartzo, ela fica mais espessa. E isso tem consequências dramáticas. Vulcões em atividade com lava espessa são mais violentos, como Colima, no México. Já o Etna, na Sicília, por exemplo, é mais brando. A lava é fluida e sai de forma tranquila. A causa está embaixo da terra. Quando uma placa tectônica empurra outra, então as pedras derretem e são jogadas para cima. E assim, não entra em erupção. Então, pessoal, vocês viram lá, né? E geralmente, quando ocorre esse choque entre as placas, né? Vai haver o derretimento dessas placas, que a gente chama de rocha. Ela vai voltar ao magma, vai criar uma pressão ali e vai acabar explodindo aquilo ali que a gente chama de erupção, ok? Quando a gente analisa que houve uma atividade vulcânica, ela causa vários efeitos no nosso planeta, né? E quais são esses efeitos que ela tem? Nem sempre vai ser positivo, né? Alguns são negativos, outros são positivos, no sentido que ela modifica a paisagem, né? A gente sabe que desde a formação do nosso planeta, ele vem sofrendo por modificações, certo? O nosso relevo ele vem modificando, cria ilhas e montanhas. A gente vê mesmo que o Havaí é um tipo de ilha vulcânica que ela foi criada a partir, né, de várias erupções. Causa tremores ou sismos de baixa magnitude, mas ele causa aquele tremor, que também é uma forma de aviso que esse vulcão ele vai entrar em erupção. Ele libera gases que podem fazer mal às pessoas. Ele também aquece o planeta, né? No entanto,
Vocês podem até achar que esse aquecimento ele pode fazer mal. No entanto, ele vai influenciar no aquecimento global, né? O aquecimento global ele é importante, que a gente vai estudar mais lá na frente, a gente vai ver que o aquecimento global ele é importante porque ele ajuda a manter a temperatura. Porém, nós humanos também estamos lançando muito CO2 na nossa atmosfera, e aí, já tendo as queimadas natural, né? Tendo esses gases sendo liberados pelos vulcões e mais atividade do homem, aí fica uma grande quantidade, né? Um aumento enorme. Mas se fosse algo só apenas que a natureza estivesse lançando esses gases, claro que esses efeitos não seriam enormes e bem complicados como é hoje em dia. Eles também liberam cinza, né? Que pode viajar com o vento e alcançar muitos lugares. A gente viu que na Europa, há uns anos atrás, teve um vulcão que entrou em erupção e as cinzas dele percorreu por milhões de quilômetros, deixando o pessoal, né, na Europa extremamente complicado, porque tem muitas pessoas com problema asmático que não conseguem respirar direito e acaba ficando mais doente, né? No entanto, e voltando para o lado da natureza, esse processo dos vulcões soltarem cinza no passado ajudou bastante o nosso planeta se resfriar. É uma forma também, um mecanismo de defesa, né, que vai fazer também com que ali a atmosfera, por ela ficar escura, essas partículas ela acaba, né, filtrando ali a luz do sol, não deixando chegar ao nosso planeta, fazendo com que ele esfrie mais um pouco a temperatura. Então, ao mesmo tempo que ele aquece, ele também pode regular, entendeu? E, e os terrenos que sofrem ação vulcânicas, eles são extremamente férteis. Aí tá, né, uma dúvida que as pessoas, por que as pessoas querem morar em locais onde tem vulcões? Porque geralmente eles pagam, né, por esse risco. Porque essas terras onde houve atividades vulcânicas, elas são extremamente férteis. Então, muitas pessoas que praticam agricultura gostam desses locais. Então, fica aquela questão, né? Viver no perigo, mas porque o local eles lhe garante vários benefícios, digamos assim, e entre outros efeitos, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, procura lá, interage comigo, não deixa ficar com dúvida, tá certo? Um beijão e até a próxima.